A história do produtor rural Rafael Moita de Souza é um caso típico de sucessão familiar. Filhos de cearenses, ele trilha o mesmo caminho do pai, que chegou no Maranhão nos anos 50, quando veio tentar a vida no município de Igarapé Grande, distante cerca de 300 quilômetros da capital São Luís. Dono de uma área de quase 100 hectares, Rafael é atendido na fazenda Império do Lago Verde, na cadeia de bovinocultura de leite, por meio da assistência técnica e gerencial, a TEG, do programa Agronordeste Senar, desde o início do ano passado, com tecnologias implantadas na área voltadas para a melhoria da capineira de BRS Capiaçu, curumim, silagem, nutrição animal com ração e mineral e manejo rotacionado. Foi possível duplicar a produção de leite na fazenda, aumentando assim o lucro da propriedade, que hoje conta com um total de 16 vacas em lactação. Aqui nós estamos utilizando o BRS Capiaçu por causa da rentabilidade produtiva que ele tem e também na questão financeira, se comparado com o milho, né? É claro que quando nós vamos comparar com o milho, a taxa de proteína do milho é muito mais acima do que a do BRS Capiaçu. Aqui, o BRS Capiaçu, uma taxa de corte de 90 dias, ele consegue fornecer 5,3, 5,1 proteína bruta. Mas o que facilita é a questão do manejo. O capiaçu, ele não é cortado por tamanho, ele é cortado por tempo de plantio, né? Que vai de 90 a 110 dias. Recomenda-se o corte com 90 dias, quando ele está com uma faixa de 5,3 proteína bruta. E também a questão do espaçamento. A gente sempre recomenda para os produtores o plantio de 30 a 40 entre plantas e 60 a 80 centímetros entre fileiras. Para quê? Uma boa densidade, um bom desenvolvimento do capim, vai ter menos competitividade e vai acontecer isso bem aqui, que vocês podem ver. Uma boa altura de pastagem, né? Bom para poder fornecer muita quantidade de matéria verde. E aqui nós temos também um apoio muito forte do produtor, porque não basta a gente chegar com a tecnologia, com a informação, se o produtor não abraçar a ideia. E o Rafael, ele abraçou a ideia desde o começo. A gente começou aqui em janeiro de 2021 com essa ideia. Ele já tinha a área preparada e já me falava do capiaçu. Aí o que a gente fez? Buscamos conhecimento mais a fundo sobre o material e trabalhamos em cima disso, né? Em fevereiro do seguinte ano, a gente entrou com plantio no capiaçu e hoje, vocês podem até perguntar para ele mesmo como é a vantagem de ter esse material aqui na propriedade. O BS Capiaçu, ele se torna mais barato por a comparação do milho. Porque o milho, todo ano você vai ter que preparar a terra, o solo, você vai ter que comprar adubo, que está muito caro hoje. E o BRS não, ele é uma planta que ele se dá muito bem com o solo. Você vai usar só uma vez uma adubação. E vocês veem que ele é muito volumoso. Por isso que a gente influenciou tanto o produtor a trabalhar com esse alimento para sua propriedade. A gente conseguiu observar aumento da produção do leite na propriedade. A gente conseguiu observar que os animais aceitaram muito bem a alimentação. É claro, toda a questão de altura de corte, entender que é cortado no período de dias plantado e não na altura. Então isso é fundamental, porque muita gente acaba associando o capiaçu como um malefício que não tem grandes proteínas na parte de produção de vaca de leite. Só que entender que o capiaçu não se corta com a altura, se corta com dias plantados. Muita gente corta ele e fornece ele em rebrota. Alguns animais, ou seja, a sua maioria, não consegue corresponder bem, porque o capim ele está em processo de desenvolvimento ainda. Ele está ainda criando força, criando raiz para poder se desenvolver. Não é recomendado fornecer após o corte aquela rebrota para o gado comer, porque pode ter alguns distúrbios alimentares no animal. Por isso que, se você cortar no dia ideal, na época ideal, tu vai ter uma boa taxa de proteína, os teus animais vão aceitar devido à palatabilidade que esse capim vai ter, né? Vai estar menos duro, vulgarmente falando, e ele vai ter melhor aceitação pelos animais. O que aconteceu com o rebanho do Rafael? As vacas aceitaram, inclusive ele tem aumentado mais ainda a taxa de produção, que ele quer ampliar mais ainda com outra variedade, que é o BRS curumim, que também é uma variação do capim-elefante, para poder fornecer para os bezerros, para trabalhar com as categorias distintas de animais. Então, aqui na propriedade do Rafael,
só foi sucesso o BRS Capiaçu. A minha produção aumentou o dobro. Quando o Senar bateu aqui, eu estava produzindo muito pouco. Comecemos a selecionar os animais, comecemos a plantar capim, plantar milho, fazer a silagem, trabalhar adequadamente. A produção minha aumentou o dobro. E eu quero agradecer pelo Senar e dizer para todos muito obrigado. O manejo alimentar foi o responsável direto pelo aumento da produtividade. Os animais que vocês podem ver aí que eles estão comendo bem. E o capim está muito... Passou do tempo de cortar, né? Ele passou dos 110 dias. Ele está com muita matéria seca, mas as vacas estão aceitando ele bem, ó. Estão comendo bem. Então aumentou até um pouco do leite, aumentou, né? Dia a dia. Conforme a alimentação elas vão comendo, ela vai desenvolvendo mais o leite dia a dia. Além da assistência recebida pelo Senar, o produtor já participou dos cursos complementares de formação profissional rural, o FPR, para ajudar no processo de recuperação de pastagem, manejo e inseminação artificial. Além de produzir leite, o produtor rural assistido produz queijo e cultiva em sua propriedade o milho, feijão e abacaxi. Hoje nós estamos em agosto de 2022, o Rafael já está tirando 90 litros por dia, então vocês podem, quase triplicou, né, a quantidade de litro dele. A taxa de reprodução também. O que a gente falou, Rafael? Não vamos nos livrar dos animais, porque nós temos que trabalhar a alimentação deles, bora melhorar, porque os animais têm potencial, e mostraram que tinham potencial, né? Outra coisa que a gente também tentou melhorar foi a questão de organização de alimentação, entrada e saída de piquete, aumentar a altura certa de entrar com os animais na pastagem, a altura certa de retirar os animais da pastagem, o número de piquetes na propriedade, que hoje ele está com 11, 12 piquetes na propriedade. Então, a questão também do cuidado com o bezerro, não é? Porque a cura do umbigo, o manejo sanitário com os animais. E o produtor se mostrou, sim, atento, participativo, inclusive participou do curso de inseminação e sempre quis aperfeiçoar o conhecimento dele. Então, méritos, claro que 100% do produtor, e a gente chegou com o Senar com essa ideia, melhorar a parte gerencial principalmente, porque a tecnologia a gente consegue implantar, agora mudar a cabeça do produtor em anotar gastos, anotar despesas, as receitas, animais que pariram, quais foram os dias, isso é muito difícil de implantar na cabeça do produtor. E o Rafael aceitou isso, anotando, acompanhando, sempre participando em relação a isso. Então, trazer esse conhecimento, não só técnico, mas como gerencial, foi algo fundamental para o sucesso da fazenda do Rafael. A gente percebe, é notório as propriedades que são atendidas pelo Senar com as que não são atendidas pelo Senar. Inclusive hoje até a gente percebe a procura daqueles que não estão sendo atendidos pelo Senar em busca desses técnicos que estão atendendo outras propriedades, porque é visível a mudança, como eu falei, principalmente na parte organizacional da propriedade.